Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 773 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 5 e 6 do livro de Esdras. Até aqui na história de Esdras, do livro de Esdras, melhor dizendo, nós temos visto o que está acontecendo com o povo de Judá depois que Ciro, o imperador persa, decreta o retorno dos judeus da Babilônia que ele havia conquistado no ano 539 a.C. para Jerusalém. A política de Ciro é diferente da de Nabucodonosor, e enquanto o rei babilônico Nabucodonosor trazia todo mundo para a Babilônia, o rei persa Ciro quer enviar todo mundo de volta, cada um para sua casa, e pedir que cada um no seu reino, com o seu Deus, ore por ele. Assim, Ciro determina que os judeus voltem com os utensílios sagrados, o povo encontra favor do imperador e também daqueles que estão ao seu redor, volta com dinheiro, volta com recursos, e muito disso lembra o êxodo do Egito, mostrando que mais uma vez então Deus está agindo miraculosamente em favor do seu povo e trazendo o seu povo para a terra para que eles ali habitem e Deus habite no meio deles. O capítulo 2, como vimos, mostra a lista das pessoas que voltaram, a participação importante das pessoas comuns do povo nesse processo. O capítulo 3 nos conta que chegando lá eles ergueram o altar, ofereceram sacrifícios, restauraram a adoração que tinha sido interrompida por muitos anos, a essas alturas, 50 anos aproximadamente. E então eles começaram a obra no segundo ano, quando tinham vindo da Babilônia. Isso é por volta então do ano 537, 536 a.C. Estamos assim no capítulo 3. No entanto, a partir do capítulo 4 a gente vê uma longa lista no livro, onde se fala de muita gente que quis atrapalhar a obra da reconstrução. Os samaritanos, que tinham sido trazidos para a região do Reino do Norte, já extinto na época dos imperadores assírios, eram agora uma espécie de judeu misturado que queria tomar parte naquilo, mas os judeus que tinham ido para a Babilônia sabiam. Foi justamente por causa desse tipo de miscigenação que eles perderam o templo. Haja vista a visão de Ezequiel lá nos capítulos 8, 9 e 10. E então, eles não autorizam que os samaritanos tomem parte nesse projeto. E aí então começa uma política de oposição sistemática à reconstrução do templo, da cidade, que é narrada para nós no capítulo 4, ao longo do ministério de vários reis, tanto de Ciro, quanto de Dario, quanto de Assuero, quanto de Artaxerxes. A digressão do capítulo 4, então, avança muito além da época que estava sendo narrada no capítulo 3 e que continua a ser narrada no capítulo 5. Essa é a época do rei Ciro e depois do rei Dario. Mas o capítulo 4 conta para nós ainda oposições sofridas nos reis posteriores, Assuero e Artaxerxes. Bom, fica bem claro no capítulo 4 que a reconstrução vai ser muito problemática. Mas o capítulo 5 volta a contar a história que tinha sido interrompida lá no capítulo 3. Qual é? O povo começou a sofrer oposição e a obra de reconstrução do templo parou. Ela parou, e vai dizer aqui o verso 24 do capítulo 4, e só foi retomada no ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esse ano segundo do reinado de Dario, então, é o ano 521. Nós já dissemos isso para você. A obra tinha sido interrompida lá por volta do ano 537. 17 anos em números redondos sem que a obra continuasse, e isso por conta da oposição que os inimigos tinham levantado. No entanto, os profetas Ageu e Zacarias são levantados por Deus e instruem o povo e encorajam o povo. Zorobabel, que é um grande líder, Jesua, que é sacerdote, eles estão agora trabalhando e empenhados junto com o povo para tocar essa obra, porque foram estimulados pelos ministérios de Ageu e de Zacarias. Então, é dito aqui que os profetas ajudavam a reconstrução, mas não necessariamente colocando a mão na massa, né? Porque cada um tinha o seu ministério ali, mas eles estimularam o povo a fazer isso, e os seus ministérios começaram exatamente no ano segundo do reinado de Dario, como você vai verificar nos versos de abertura de Ageu e de Zacarias, que começaremos a ler a partir de amanhã. Bom, os inimigos, nós ficamos sabendo isso lá no capítulo 4,
foram capazes de interromper a obra de reconstrução dos muros, mas isso na época do rei Artaxerxes. O decreto de Artaxerxes interrompeu a obra de construção dos muros. Porém, aqui neste momento, que acontece antes, no capítulo 5, a obra de reconstrução do templo não foi interrompida. Diz o texto no verso 5 que os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que eles não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Como que é a história aqui neste momento? Os líderes persas da região, o governador persa da província de Judá, como você pode ler no verso 8, Judá, portanto, não é um reino independente, presta contas ao imperador, ao grande rei Dario. Tatenai, que é o governador dessa região, manda uma carta para Dario dizendo: Dario, rei, seguinte, estão construindo um templo aqui e estão dizendo que tem ordem para isso. Por que Tatenai não sabia dessa ordem? A gente sabe, porque a gente leu Esdras 1, não é? A gente leu o decreto de Ciro lá. Só que tinha passado 17 anos. Então trocou de governador, a obra parou e de repente alguém recomeça do nada e ficam dizendo: não, a gente tem ordem sim. Mas faz 17 anos que não se toca no assunto, então o novo governador Tatenai quer ter certeza. E ele manda então uma carta para o rei Dario para saber se as coisas são de fato assim. E aí ele reconta o histórico aqui na carta que ele envia para Dario, e essa carta está transcrita aqui, uma correspondência oficial, e é muito interessante que essa seção do livro também está, portanto, escrita em aramaico. Bom, na sequência que a gente vê a carta sendo transcrita, o capítulo 6 aparece, mostrando para nós que o rei Dario recebeu essa correspondência, mandou fazer uma busca nas bibliotecas que se tinha na região da Babilônia, e um decreto de Ciro foi achado na cidade de Acmetá, diz o verso 2. Essa cidade fica quase a 500 quilômetros de distância da Babilônia, e lá tinha uma biblioteca e foi encontrado esse decreto. Provavelmente era lá que Ciro estava quando ele baixou essa ordem. O que é impressionante para nós é o nível de organização desse pessoal, que tinha tudo registrado e que tinha uma comunicação muito importante, de tal forma que Dario, tantos anos depois, em um lugar tão distante quanto a cidade de Acmetá, vai achar um decreto que legitima aquilo que os hebreus alegavam e que fornece então a resposta que agora Dario vai enviar por carta ao governador Tatenai, autorizando a continuidade da obra. Que coisa impressionante! Bom, então a resposta de Dario vem, e o que é surpreendente é que essa desconfiança e essa oposição que foi oferecida ao povo de Deus na hora de continuar a obra de reconstrução, acabou favorecendo o povo. E como é que a gente sabe disso? O verso 8 diz assim: também por mim se decreta. Ou seja, antes ele estava falando a respeito do que Ciro tinha decretado e que foi encontrado no registro. Mas agora Dario está dizendo: eu também estou mandando. E ele diz: o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Agora veio, olha que coisa interessante, mais dinheiro e uma autorização oficial mais urgente, mais expressa do novo rei. E a oposição então acabou sendo muito benéfica. Além disso, o verso 9 diz que era para dar carneiros, que era para dar cordeiros, novilhos, para eles oferecerem holocaustos diários. Ou seja, daquele momento em diante, até mesmo o serviço do sacrifício do templo que estava sendo reconstruído, agora ia ser bancado pelo rei Dario. A oposição foi maravilhosa. E isso por quê? Porque Dario, como persa, pensava de maneira muito semelhante a Ciro. E isso fica bem claro aqui no verso 10. Para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Quer dizer, faz esse pessoal orar por mim, eu não quero o Deus dos judeus bravo comigo, paga aí o que ele pedir, oferece os sacrifícios que forem necessários. Então, agora há uma autorização, um estímulo e um patrocínio real para que a obra continue. Então, diz o verso 13, que o governador e os seus companheiros fizeram isso do jeito que Dario decretou. Aí a obra vai, né? Tem dinheiro, tem tranquilidade, e os profetas estimulando o povo, e Zorobabel liderando, e Jesua liderando, e a coisa vai. O que é muito sério neste processo, e que a gente estava deixando de falar,
é que se menciona aqui na carta que é enviada a Dario, que um homem chamado Sesbazar lançou os fundamentos da casa de Deus. Veja, por exemplo, o verso 16 do capítulo 5. E a gente não sabe se esse Sesbazar era o governador da província de modo oficial e o Zorobabel era o líder político do povo de maneira popular, ou se Sesbazar e Zorobabel são a mesma pessoa, mas Sesbazar seria o seu nome persa e Zorobabel seria o seu nome hebraico. Não sabemos, tá certo? É mais uma daquelas incógnitas históricas. Mas tem gente que defende de um lado, tem gente que defende do outro. É importante que se saiba que é possível que Sesbazar e Zorobabel sejam a mesma pessoa, ou então que Sesbazar seja o líder, o governador da província de Judá nomeado pelos persas, e que Zorobabel seja aquele que é reconhecido pela maioria dos judeus. Bom, a obra vai sendo tocada. Então, diz o verso 14 que ia se prosperando a edificação do templo do jeito que os profetas Ageu e Zacarias tinham profetizado. Então, eles terminaram a casa de Deus segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Note, quem que já tinha decretado que era para construir a casa de Deus até esse momento? Ciro, Esdras capítulo 1. E Dario, que a gente acabou de ver o decreto dele aqui no capítulo 6. Mas o Artaxerxes ainda não decretou nada, porque ele nem virou rei ainda, ele vai ser o próximo rei. Isso mostra para nós, então, o quê? Que a reconstrução do templo é entendida não só como a reconstrução do edifício, mas como a reconstrução da cidade e a reconstrução dos muros. É tudo pensado como uma coisa só. Então o capítulo 6 de Esdras não dá as coisas como concluídas. Ainda há muita obra de restauração a se fazer. Os muros só vão ser reconstruídos lá no livro de Neemias. E é bom já adiantar para você. Esdras e Neemias são um livro só. Foram só divididos mais tarde. Quando chegar no comentário de Neemias a gente explica. Mas Artaxerxes só vai dar o decreto para a reconstrução dos muros e para o retorno de Esdras a partir do capítulo 7, quando ele vai falar para Esdras voltar, e lá em Neemias, quando ele vai falar para Neemias voltar. Mas por que Artaxerxes já está mencionado aqui? Porque o livro todo de Esdras e Neemias é pensado como uma coisa só. E do mesmo jeito como todas as oposições, desde Ciro, passando por Dario, por Assuero e Artaxerxes, foram mencionadas no capítulo 4 para falar de quem se opôs, também aqui todos os reis que decretaram alguma coisa foram mencionados no capítulo 6. Embora, até este momento, os únicos que tinham decretado alguma coisa eram Ciro e Dario. O decreto de Artaxerxes vai vir aqui, um primeiro deles, no capítulo 7, quando ele vai mandar Esdras voltar, e um segundo decreto lá no livro de Neemias, quando ele vai mandar Neemias voltar e os muros serão reconstruídos. Aliás, é bom dizer, esse é o livro de Esdras, não é? Mas o Esdras mesmo até agora não apareceu. Ele só vai aparecer aqui no capítulo 7, porque quando todas essas coisas aqui estão ocorrendo, Esdras nem em Jerusalém está ainda. Entende-se que Esdras tenha sido um dos compiladores deste livro, e depois nós vamos falar um pouco a respeito disso, por causa de coisas que ele escreve na primeira pessoa e tudo mais, mas o que está sendo feito até aqui é um resgate histórico para mostrar toda a obra de reconstrução da cidade em todas as suas etapas. Tá certo? Bom, o que é dito no verso 15? Que a obra acabou no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Se a obra acabou no 6º ano de Dario, e o capítulo 4, verso 24, diz que a obra foi interrompida no 2º ano, e os versos de abertura de Ageu e Zacarias falam que eles começaram a profetizar no 2º ano de Dario, significa que do 2º para o 6º foram 4 anos. Depois que os profetas chegaram lá e falaram, vamos reconstruir, gente. Depois que foi carta para Dario e voltou dizendo, é para reconstruir mesmo, está aqui o dinheiro, dá a ovelha para eles. 4 anos mais tarde, a obra é terminada. Isso é por volta do ano 516, 515 a.C. Ou seja, 20 anos depois que o trabalho foi iniciado, lá no capítulo 3, verso 8, quando fala que Zorobabel lançou os fundamentos da casa de Deus. Só que a obra foi interrompida por cerca de 16, 17 anos. E depois,
quando os profetas começaram a falar, 4 anos mais tarde, a obra estava pronta. 21 anos depois, não é? E se você pensa em relação ao tempo em que o templo tinha sido destruído, se Nabucodonosor o destruiu no ano 586 e a reconstrução fica pronta no ano 516 aproximadamente, você tem aí quase que exatamente os 70 anos de destruição, tá certo? O tempo do cativeiro previsto pelo profeta Jeremias. Bom, a casa de Deus é dedicada, os filhos de Israel oferecem grandes sacrifícios, celebram a Páscoa, tá certo? E a gente se lembra aqui tanto do que fez, por exemplo, Salomão, quanto do que fez Ezequias, quanto do que fez Josias. E todos eles, então, à sua maneira, foram celebrando Páscoa, foram lembrando da sua libertação, tá certo? Bom, um último detalhe a comentar aqui vem no verso final do capítulo 6, o verso de número 22. Diz que Deus tinha mudado o coração do rei da Assíria em favor deles. Parece um erro isso daí, porque a Assíria nem existia mais, não é? Os assírios tinham sido derrotados pelos babilônicos e os babilônicos tinham sido derrotados pelos persas. Quem mandava no território da Assíria eram os persas. De certa forma, é possível chamar o rei persa de rei da Assíria, porque ele manda na Assíria. Inclusive, se você notar, lá no capítulo 5, quando se fala de Ciro, verso 13, diz que Ciro era rei da Babilônia. E a gente sabe, ele era rei da Pérsia, mas ele mandava na Babilônia também. Por que será que no verso 22 do capítulo 6, Ciro é tratado como rei da Assíria? Porque foi justamente na época da Assíria que impérios estrangeiros começaram a destruir o povo de Deus. Foram os assírios que levaram o reino do norte para o cativeiro, que fizeram aquela mistura que deu origem aos samaritanos, que tentaram atacar Jerusalém nos dias do profeta Isaías. Foram eles que começaram o assédio ao povo de Deus por conta da sua desobediência. Então era muito apropriado lembrar agora que um rei persa que dominava sobre a Assíria também, agora tinha o seu coração mudado porque a ira de Deus tinha cessado. Toda a justiça de Deus tinha sido executada sobre o seu povo e a restauração começava. Essa mesma perspectiva nos é dada lá em Neemias capítulo 9, verso 32. A gente vai chegar lá, é claro, mas você pode ver que Neemias ora lá, que fala que desde os reis da Assíria, Deus tinha começado a disciplinar o seu povo. Tá certo? Bom, o que acontece no capítulo 7 do livro de Esdras? Finalmente aparece Esdras na jogada, certo? Então ele aparece aí mencionado especificamente neste capítulo, e a gente vai ver que ele aparece mencionado no reinado de Artaxerxes. Artaxerxes começou a reinar no ano 464. Então, se você pensar, é muito tempo depois. O templo foi terminado no ano 516. Só que o Esdras só veio a aparecer na época de Artaxerxes, que começa no ano 464. Ou seja, existe um grande intervalo de tempo, de várias décadas, entre o último verso do capítulo 6 e o primeiro verso do capítulo 7. O templo ficou reconstruído, mas a vida social, a vida religiosa de Jerusalém não estava completamente organizada, só veio a ser organizada assim com o ministério de Esdras, que vai chegar então, como diz o verso 7 do capítulo 7, no 7º ano do rei Artaxerxes, que é o ano 458. Se você então pegar que a reconstrução do templo terminou no ano 516, se fosse 456, seriam 60 anos de intervalo entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Tá certo? Bom, durante esse tempo a vida foi sendo tocada e tal, mas os muros não estão prontos e ainda há necessidade de organizar melhor, de firmar melhor a religiosidade do povo. Esse é o trabalho que Esdras vai fazer e é aqui que Esdras aparece. Só que antes disso, antes de avançar para a leitura do capítulo 7, nós vamos dar uma olhada em alguns salmos que pertencem provavelmente a esse período aí de 60 anos. A gente vai ler amanhã Salmos 85 e 126 e também não podemos deixar de ler os profetas Ageu e Zacarias.
Nós tínhamos programado a leitura completa do livro de Esdras e publicamos no boletim assim, mas depois, estudando melhor isso daqui, percebemos que era o caso de interromper a leitura de Esdras para ler alguns salmos, para ler Ageu e para ler Zacarias. E depois de terminado isso, então, a gente volta para essa história do capítulo 7, que se dá somente 60 anos depois. Tá bom? Então amanhã, se Deus nos permitir, Salmos 85 e 126. E nós esperamos que estes comentários tenham ajudado a sua compreensão da Bíblia. Tenha você um bom estudo, uma boa leitura. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.